se calem, amém? E digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti. Jesus, nome maior e que é sem igual. Jesus, o único que pode salvar. Digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti, vivo para ti. Santo, és incomparável, és inigualável. Quero ver a tua glória. Mostra quem tu és e enche o meu ser e usa-me no teu amor, meu Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Quero ver a tua glória. Mostra quem tu és e enche o meu ser e usa-me no teu amor, meu Jesus. Aleluia. Edificamos a nossa vida em ti, Senhor. Aleluia. Ao único que é fiel. Aleluia. Ao único que merece adoração neste lugar. Aleluia. Vou edificar o meu viver no teu amor constante. Eu vou confiar em ti, Senhor. Não serei
esta possa ser a nossa oração para Ti, Senhor. Não queremos ser inconstantes, Senhor. Aleluia. Nós queremos firmar o nosso passo, Senhor, em Ti, Jesus. Aleluia. Obrigada pela vida que colocas em nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Aleluia. És inigualável, incomparável, Senhor. Aleluia. E digno é o Cordeiro, digno de receber a honra e a glória. Digno és Tu, Senhor, Tu és digno de todo o nosso louvor. Tu és digno. Aleluia. Tu és digno de receber o poder, aleluia, a sabedoria, aleluia. Amém. Aleluia, Senhor, estamos na Tua presença, Deus. Aleluia. E é tão bom quando estamos na presença do Senhor, não é? Não queremos sair dela, não queremos afastar-nos dela. Aleluia. Prepara o teu coração. Senhor, prepara-nos a nós para receber a Tua palavra, Senhor. Que ela possa fazer em nós o efeito que o Teu Espírito Santo deseja, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Te reverenciamos aqui neste lugar, esta manhã, Senhor. Entregamos a Ti todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. 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 Lembrando aquilo que acabámos de cantar sobre o Seu grande amor para conosco. Não queremos ser inconstantes, mas queremos ser homens e mulheres de Deus que dão fruto, muito fruto e fruto para a glória do nome de Jesus, e foi para isso que Ele nos chamou e é para isso e para Ele que nós queremos viver. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso queremos andar de valor em valor. Isto significa não sermos inconstantes, mas podermos ser frutíferos e homens e mulheres que são um exemplo e uma inspiração para outros à sua volta. Amém? É esse o desejo do nosso coração. Louvado seja Deus. Vamos aproveitar para nos saudar. Este é um hábito que eu sei que os irmãos têm e não sei se já todos tiveram a oportunidade de fazer isso. Então, veja lá pelo menos aqueles que estão à sua volta e poder desejar um bom dia, se ainda não o fez, desejar a bênção de Deus, a graça do Senhor. E como irmãos e irmãs em Cristo, saudarmos-nos é um privilégio, é um grande prazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Daniel, a Paula ainda vai fazer uns anúncios, depois eu pego um anúncio e olho por ti.
Aleluia. Amém. Amém. Mais uma vez. Amém. Vamos ouvir alguns anúncios e depois também orar e preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Paz, Senhora. Está tudo bem, igreja? Estes são meses de férias. Quem é que gosta de férias aqui? Só alguns é que gostam de férias. Quem é que gosta de férias aqui? Eu também gosto. Ok, vamos fazer uns anúncios muito rapidamente. Aqui fazendo um anúncio do Clube do Jota. Como toda a gente gosta de férias, os nossos meninos também gostam muito de férias e de se divertirem. Então nós vamos separar o Clube do Jota agora em agosto e voltamos novamente em setembro. Para os pais que estão aqui vai ser um bocadinho difícil, não é? Mas os irmãos compreendem, não é? Há muita gente de férias, então as professoras também têm que fazer um refresh, ok? O Paz. Toda a gente sabe o nosso ponto de ação social, certo? Estou a dizer bem, Susana? Apoio social, ok? A ação é parecida. É parecido. Podem vir falar com a Susana e com a Marta, ok? Para receberem os alimentos. Elas precisam da recolha de alimentos. Vamos fazer todos um esforço para apoiar as nossas famílias que têm necessidades. Bem? A tribo. Quem está aqui da tribo? Vai haver um almoço dia 6 de agosto. Não é almoço, é churrasco, que é melhor. Que almoço é assim uma coisa... O churrasco é bem melhor. Umas entremeadas e umas febras é bem melhor do que um almocito assim. Certo, Daniel? Ok, dia 6 de agosto, às 13 horas. Penso que precisam de inscrição. Sim? Podem ir falar com o Daniel, com a Débora, está ali atrás, com a Raquel ou com o Júnior, ok? Mais algum? Este não é para mim. Mais algum? Não. E da minha parte está tudo. Ok, irmãos? Obrigado, Paula. Este é apenas para lembrar que se algum irmão jovem nos quer ajudar na área do bar, da livraria, das limpezas, dos assistentes ou mesmo no Clube do Jota, então fala ou com os responsáveis que estão neste departamento e que precisamos de incrementar, ou comigo, e passarei a palavra a quem de direito também. Vamos orar. Daniel, vamos pedir que Deus fale ao nosso coração mais uma vez. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazê-lo e vamos pedir que Deus fala outra vez ao nosso coração. Com certeza estamos aqui homens e mulheres com quem Deus tem falado já muitas vezes. Até a Escritura fala de um contexto em que Ele falou aos pais pelos profetas e que a geração que foi escrita falou pelo Filho, e depois nós podemos dizer hoje que Ele nos fala pelo Espírito Santo, trazendo a Sua palavra e aplicando ao nosso coração. Então vamos orar por isso nesta manhã. Senhor, agradecemos a vida do Daniel e oramos para que tudo aquilo que ele buscou e preparou possa agora, no abrir da sua boca, com a tua graça, a tua unção, chegar à nossa vida e, Senhor, tu possas tocar e despertar, desafiar os nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, Senhor, a todos os irmãos, bom dia. Estamos aqui em época de calor e de férias, mas é bom estarmos na casa do Senhor. Amém? É bom estarmos juntos
não podemos fazer férias dele, não é? Não podemos, mesmo quando estamos de férias, não podemos fazer férias dele, porque nós precisamos dele diariamente, e é muito bom quando estamos aqui juntos para louvar a Deus, para celebrar, mas também para ouvir a palavra. Amém? Nós precisamos que Deus fale connosco diariamente. Nós não podemos viver só do que aprendemos no passado, nós precisamos que a cada dia Deus nos alimente e renove a sua palavra em nós, para que ela possa produzir efeito e nos possa edificar e fazer crescer. Amém? Irmãos, eu queria partilhar com os irmãos sobre a nossa utilidade no corpo. Os irmãos sabem, nós somos uma igreja, não é? Mas enquanto igreja nós somos um corpo. Somos um corpo, e depois iremos falar sobre isso. E o facto de nós sermos um corpo é uma forma de viver e de ser diferente daquilo que hoje em dia, na sociedade, se dá prioridade. Hoje em dia dá-se muita prioridade ao individual, dá-se muita prioridade a centralizar numa pessoa, numa imagem, uma marca. Por exemplo, há uns anos atrás, os irmãos recordam, pelo menos os mais antigos, quando se via o símbolo, quando se falava da Nike, por aí fora, víamos o que era a referência, era o símbolo. Era o símbolo da Nike. Víamos o símbolo da Nike, ok. E aquilo fazia-nos lembrar. Hoje em dia não. Hoje em dia a publicidade é centralizada em uma pessoa. Ou seja, a sociedade está-nos a fazer centralizar ideias em pessoas. E isso não é muito bom para nós. Enquanto cristãos, não é assim que nós nos comportamos, não é assim que nós vivemos. A igreja, enquanto igreja, nós não podemos viver centralizados em nós mesmos ou em alguém, mas percebemos que somos um corpo, um conjunto de pessoas a quem Deus salvou. Amém? A quem Deus salvou, a quem Deus chamou seus filhos, não pelos nossos méritos, não por um esforço qualquer da nossa parte, mas porque Deus, pela sua graça, assim o entendeu. Assim o entendeu, e nós podemos hoje estar aqui e noutras casas onde o povo de Deus se reúne, porque o corpo não é a igreja da pontinha, o corpo é a igreja como um todo, e então onde as pessoas se reúnem em nome de Jesus Cristo, o corpo está lá, e então eu queria pensar que nós pudéssemos pensar um pouco disso hoje, sobre nós e a nossa utilidade que nós temos no corpo. Sabem, se há um lugar onde toda a gente, antes de avançarmos, se há um lugar onde toda a gente tem utilidade, é na igreja. Isso é um facto. Podemos às vezes não ter descoberto ainda o lugar onde nós nos podemos encaixar, podemos às vezes ainda não termos descoberto bem a maneira como Deus quer usar de nós, mas se há um lugar onde biblicamente todos têm utilidade, é na igreja. Às vezes precisamos buscar a direção de Deus para que Deus se revele a nós. Às vezes temos de deixar de pensar que temos que ser melhores para que Deus se use de nós, porque Deus não se usa de nós por nós sermos melhores ou piores. É pela graça de Deus que Ele faz. Isso quer dizer que o nosso mérito não está envolvido no assunto. Mas se há um lugar onde cada um de nós pode ser útil, se há um corpo onde cada um de nós tem a sua função, o seu valor, é na igreja. Então é sobre isto que eu queria partilhar hoje com os irmãos. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem em 1 Coríntios. É um texto muito conhecido, capítulo 12. Naturalmente não dá para falar sobre tudo o que este texto diz, mas há 4, 5 coisas que eu queria falar aqui com os irmãos, que eu acredito que são importantes para nós e que têm vindo ao longo dos últimos tempos a falar comigo, a mexer comigo, e é importante nós entendermos estas coisas. Então diz em 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos ler numa primeira fase do versículo 1 ao versículo 11, e depois mais adiante iremos ler mais um pouco. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E a partir daqui é onde vamos nos centralizar. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, e esta expressão é muito importante, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só
é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas. E esta frase também é uma frase que eu quero depois reforçar, repartindo particularmente a cada um como quer. A cada um como quer. Ok? Então há aqui, neste primeiro texto, naturalmente, irmãos, não vamos estar aqui a pensar na definição de cada um desta lista de dons. Há mais dons que a Bíblia apresenta, outras listas de dons. Não é sobre isso que eu quero, não quero tanto que fôssemos analisar palavra por palavra, mas queria que percebêssemos os princípios que estão por trás, da diversidade que Deus traz e da maneira como é Deus que suporta todas as coisas, mas a utilidade. O princípio de que o facto de cada um ser diferente e Deus se usar de forma diferente é útil na igreja. Então, quando olhamos para o versículo 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E este é um princípio que nós temos que entender. Quando nós pertencemos à igreja, quando nós pertencemos e servimos a Deus, nós temos que entender que Deus não se vai usar de nós da maneira como nós achamos importante para nós ou para algum tipo de vantagem pessoal. Mas nós temos que entender que Deus vai se usar de nós sempre para aquilo que for útil no corpo, para o bem de todos, e não tanto para um desenvolvimento pessoal ou para algum tipo de reconhecimento que possam fazer da minha parte. Mas quando Deus se usa de mim, quando Deus, e voltando a reforçar, não entrando agora aqui tanto na listagem dos talentos, dos dons que Deus aqui opera, mas o princípio é quando Deus se usa de um de nós, seja lá em que grau de hierarquia for, Ele usa-se num princípio de utilidade no corpo. Ele usa-se para aquilo que a igreja precisa, para aquilo, e se nós nos lembrarmos, é que tudo aquilo que a igreja faz deve ser para a glória dele. Então, no fundo, o que Ele quer é usar o seu corpo para a sua glória, mas usar-se a cada um de nós, individualmente, para o que for útil para que isso possa acontecer. Não tanto para aquilo que eu acho que eu quero fazer, mas para aquilo que for útil fazer. Por isso é que às vezes nós temos que fazer algumas coisas, ou Deus se usa de nós de uma certa maneira, e nós começamos a pensar, Deus vai se usar sempre de mim daquela maneira. Não. A certos momentos da vida, Deus pode usar de nós de outra forma. Por isso é que Ele aqui diz que a uns deu profecia, a outros deu palavra, uns deu isto, uns deu aquilo, porque é de acordo com o que for útil, é de acordo com aquilo que nós tivermos a viver, de acordo com as circunstâncias que estão a acontecer à nossa volta, Deus vai dar aquilo que a igreja precisa. E isto é um ponto que nós não podemos abrir mão. Deus vai dar aquilo que a igreja precisa, independentemente do contexto e do momento, a utilidade virá porque Deus é que dá. Não está centralizado em ninguém em particular, está centralizado em Deus, porque é Ele que dá. Eu adoro um texto que diz que Ele faz em nós o querer e o efetuar. Sabem porquê? Porque isto é espetacular. Eu não consigo querer nada do que tem a ver da minha relação com Ele se Ele não me fizer querer. Querer. Não é querer de acreditar, é querer de desejar. E ao mesmo tempo eu posso desejar, mas eu não consigo fazer se não for Ele a fazer. Então isto torna-nos uma posição muito ingrata, não é? Uma posição de gente inútil, não é? Porque no fundo nós não conseguimos desejar se não for Ele a fazer-nos desejar, não conseguimos fazer se não for Ele a fazer-nos fazer. Mas isto é assim que Deus opera. E isto sabem porque é que é? Para que não haja vaidade, para que não haja orgulho, mas haja a manifestação da glória de Deus. Tem pessoas que não têm capacidades para fazer aquilo que Deus quer que faça, mas é Deus que entrega. É Deus que, como diz aqui no final do texto, é Ele que divide a cada um como quer. É Ele que reparte. É Ele que reparte. Então nós não podemos nunca ficar receosos, porque Deus trará sempre à igreja aquilo que é necessário e contará sempre com aquilo que é a igreja. E Deus irá dar. E Deus irá fazer. Porquê? Porque Ele sabe os tempos e, de acordo com aquilo que for útil, Ele vai se usar de cada um de nós. Haja em nós disponibilidade. Haja em nós a disponibilidade. Ele usar-se-á de acordo com o que for útil. Dentro do contexto da igreja, dentro do contexto daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, Ele vai dar a cada um de nós aquilo que é necessário para que a sua obra aconteça. O que importa é que eu esteja disponível.
porque, não entrando aqui em pormenores, mas todos estes dons são manifestações da graça de Deus, ou seja, é graça. E isto é importante porque quando nós somos salvos pela graça e não pelas obras, significa que nós não temos mérito nenhum na alcançação da salvação, no alcance da salvação. Não há nada que eu possa ter feito. A única coisa que eu merecia na minha vida era acabar no inferno. Mas porque Cristo morreu por nós e tomou o nosso lugar e pagou os nossos pecados, só porque me ajudou a acreditar. Porque mesmo assim, o processo de acreditar é Ele que inicia em nós. Então não há mérito nenhum em nós. Então nós somos salvos pela graça. Não há nada que eu tenha feito para, mas pela graça Ele nos fez ser salvos. E aqui não muda nada. A questão da maneira como Deus vai usar de cada um não está dependente daquilo que o irmão merece fazer. Ou daquilo que eu mereço fazer. Porque uma das coisas que eu não mereceria fazer era estar aqui a partilhar com os irmãos, porque como é que nós, seres humanos, falhos, tínhamos em nós capacidade ou em nós a autoridade para agarrar na palavra de Deus e poder falar com alguém? Não é? Mas Deus dá no momento em que for de acordo com aquilo que for útil. E é importante é que nós possamos estar portanto, disponíveis. Há um texto que eu quero relembrar aos irmãos em 1 de Pedro 4:10, que diz: cada um exerça o dom que recebeu, e eu gosto muito desta expressão, para servir os outros. Eu gosto muito desta expressão porque Deus dá não para nós nos servirmos dele. Deus dá para nós servirmos os outros. É muito diferente. Quando Deus me dá, eu sou responsável pela maneira como eu uso o que Deus me dá. E nós encontramos isto na parábola em que Deus entrega 5, 2 e 1 talento, e cada um ficou responsável de desenvolver os seus talentos e aquilo que Deus lhe tinha dado da maneira como achou melhor. Ele não houve instrução de como fazer. Simplesmente entregou e depois cada um deles que fez da maneira como achou fazer. Um trabalhou os 5 talentos que tinha e multiplicou. O outro tinha 2 talentos e não se ficou a chorar porque o outro tinha 5. Agarrou nos 2 e trabalhou os 2 e multiplicou. E depois o pobre que tinha 1 tinha medo de perder o que tinha. Escondeu. E depois até esse que ele tinha lhe foi tirado. Porque ele dá, mas a responsabilidade de eu multiplicar e de usar é minha. A maneira como eu uso os talentos e os dons que Deus nos dá é uma obrigação minha. Sou eu que, no fundo, eu tenho... Não depende de mim, mas, de certa maneira, eu tenho influência na maneira como Deus vai operar através de mim. Então, se Deus me dá e se eu uso isso para mim, então eu perco o foco da maneira como Deus quer que eu faça, porque Ele diz que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Portanto, descentralizados de nós mesmos. Quando alguém, por exemplo, na área que eu mais gosto, vocês sabem, eu gosto muito de música, apesar de eu tocar porque gosto, eu não posso tocar porque eu gosto. Eu tenho que tocar porque eu quero servir quem está cá. São duas coisas. É obviamente que eu gosto de tocar. Obviamente, quando às vezes vimos aqui às terças-feiras ensaiar, há ali momentos em que a gente se distrai e não estamos propriamente no ensaio e estamos a brincar e passa a expressão, a curtir o nosso momento. Mas não é para isso. Não entende? Obviamente que é alguma coisa que nós gostamos, mas eu tenho que perceber que eu estou a fazer isto para servir os outros. Se não for para servir os outros, se for para me servir a mim ou de alguma maneira me promover a mim, eu estou-me a desfocar daquilo que Deus quer que eu faça e da maneira como Ele me entregou algo, e eu sou responsável por isso. Eu sou responsável pela maneira como eu exerço. Então, irmãos, acima de tudo, recordem-se, Deus dá para o que for útil e a nós compete servir os outros com aquilo que Deus dá. Mas Deus não dá porque o irmão merece ter alguma coisa para fazer, ou porque eu mereço alguma coisa, ou eu mereço ser usado. Ele dá porque é a sua graça. Então isso é importante para que nunca haja vaidade em nós. Para que eu não possa olhar para o que está ao meu lado e dizer: se Deus não faz nada contigo é porque tu não mereces, mas faz comigo é porque eu mereço. Não podíamos estar mais errados. Deus reparte quando quer, como quer, a quem quer. O segundo ponto que eu queria aqui sobre isto ainda falar com os irmãos é que Ele vai-se usar de nós de formas diferentes. E hoje em dia, a sociedade quer criar quase que padrões de comportamento em todas as coisas.
Para ser bem-sucedido é naquele caminho, para ser bonito é daquela forma, para ser não sei o quê, é tipo criar caixas. E as pessoas têm que se encaixar todas nessas caixas. E se não tiverem nessas caixas, essas pessoas estão completamente fora daquilo que é certo. Mas a maneira como Deus, no seu corpo, quer trabalhar é através de uma diversidade. E nós temos que entender que não é porque Deus usa alguém de uma certa maneira que eu tenho que procurar que Deus me use também daquela maneira. Porque se toda a gente for usada na mesma maneira, qual é que é a vantagem? Nenhuma. O que importa é que quando ele diz aqui, ele está um conjunto de coisas, porque é um pelo Espírito, e vejam a origem, de onde é que vem, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Ou seja, o que ele está a dizer, e depois poderíamos continuar aqui a listagem, o que ele está a dizer é que de acordo com o que for útil, ele vai dar a cada um, a quem ele quer, quando quiser, como quiser, de forma diferente. De forma diferente. E às vezes nós temos uma tendência a olhar e colocar os nossos olhos em certo tipo de referências e queremos, de certa maneira, ser usados como aquela pessoa é usada, mas o que nós temos que entender é que Deus vai se usar de nós da maneira como Ele quer usar-se de nós. E naquilo que for útil. Naquilo que for... Não é útil para nós, é útil enquanto corpo, enquanto igreja. Deus vai se usar de cada um de nós de forma diferente, de acordo com o que for útil. O que é que eu tenho que ter? Disponibilidade. Não tenho que ter mérito, porque se fosse por mérito, nenhum de nós era usado. Mas o que é que eu tenho que ter? Disponibilidade. O que é que eu tenho que procurar? Eu tenho que lutar, eu tenho que querer ser, obviamente, fiel a Deus. Mas eu não posso pensar que esse meu esforço, de certa maneira, me vai fazer merecer alguma coisa. Não, Ele vai fazer. Ele vai fazer de acordo com aquilo que for o interesse maior da sua glória revelada na igreja. Ele irá fazer em cada um de maneira diferente. E isso traz carradas de valor a cada um de nós. Sabem porquê? Porque, e depois Paulo vai entrar aqui, e eu não vou ler o texto, mas os irmãos conhecem bem, e eu vou citando algumas palavras. Porque é que eu digo que traz camadas de valor ou carradas de valor a cada um? É porque se eu entender que Deus vai se usar de nós enquanto for útil, no que for útil e de maneira diferente, eu nunca vou poder pôr ninguém de parte das pessoas que estão à minha volta. Porque eu estou dependente daquela pessoa. Eu preciso daquela... Mas preciso mesmo. Porque eu nunca vou ser alvo de tudo aquilo que Deus quer fazer. Deus não se vai usar de mim para fazer tudo. Deus pode se usar de mim para fazer algumas coisas. Mas é através do corpo que Deus vai fazer a obra no seu completo. Os irmãos sabem, eu acredito mesmo numa coisa, o grupo é sempre maior do que o individual. Mas acredito piamente nisto, o coletivo, e quem tem trabalhado comigo na música mais diretamente já ouviram esta frase diversas vezes, o coletivo é muito mais forte que o individual. Mesmo que dentro daquele coletivo haja alguém que seja sobredotado, eu prefiro que esse sobredotado se diminua e que o grupo possa crescer. Porque isso traz muito mais valias. E enquanto igreja nós temos que perceber isso. Nenhum de nós vai ser usado para fazer tudo em todo o tempo. Deus vai usar-se de todos, da igreja como um todo, para fazer aquilo. Então eu não posso olhar e colocar-me em bicos de pés, porque eu sou talentoso naquela área, ou porque eu tenho aquela vocação, ou porque eu tenho aquele talento. Sim, porque depois nós com o tempo vamos percebendo onde é que Deus nos usa. Com a experiência nós vamos sabendo onde é que Deus nos deu capacidade. Mas eu não posso agarrar porque eu sou bom ali, sou bom acolá, e começar a pensar que são só essas coisas que são importantes e fundamentais para que a igreja se mantenha de pé e para que a igreja cresça. Não. Eu tenho que perceber que Deus quer um conjunto de coisas, fazer um conjunto de coisas que eu pessoalmente não estou habilitado para fazer, que Ele não me deu ainda essa capacidade. Então eu preciso dos outros. A música é uma coisa espetacular. Os irmãos permitam-me aqui fazer um parênteses. Sabem, o Ricky toca baixo, toca viola, e descobrimos há pouco tempo que dá uns toques na bateria. Foi um esforço para ele muito grande tocar bateria, mas e nós temos aqui um conjunto de músicos que são polivalentes, conseguem tocar mais do que um instrumento, mas a verdade é que cada um de nós tem um instrumento onde é melhor. É natural. Agora, o Ruben está aqui a tocar a bateria hoje, não é? E o Ricky até descobriu que sabe tocar a bateria. Estou a brincar, Ricky.
O Ricky até descobriu que estava a tocar a bateria. E hoje, não aconteceu isso, mas percebam a analogia. E hoje o Ruben estava a dar tudo fora do tempo. Tudo fora do tempo. E o Ricky, porque até sabe que consegue tocar um bocadinho de bateria, começou a ficar assim, não, tipo, eu não estou a gostar disto, vou eu tocar bateria. E chateava-se e ia para o lugar do Ruben. E até podia ir lá. E o Ruben estava com um mau dia, estava com um dia tipo, com a cabeça cansada, não estava a bater no tempo, e o Ricky chegava lá e até conseguia acertar no tempo e fazer as coisas certinhas. Mas quem é que compensava ao baixo? Vinha o Samuel. Samuel está ali e toca baixo. Vocês sabem quem é o Samuel? Ele toca baixo. E o Samuel pode ir dali e vir para o baixo. E quem é que faz as câmaras? No fundo, quando nós estamos a querer fazer o trabalho do outro, nós acabamos por descompensar, em vez de fazer crescer. Em vez de fazer crescer. E é aqui que Paulo vai entrar agora, e eu quero lembrar aos irmãos alguns textos, quando ele começa a falar no corpo. Portanto, depois dele dizer que Deus vai se usar de nós de maneiras diferentes e de acordo com aquilo que for útil, ele vai dizer, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não... Isso a orelha, não. Se o olho disser, não sou do olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Ou seja, parece uma pequena birra, vá. Nós temos uma função, mas por algum tipo de motivo nós estamos a desejar a função do outro. Deus quer-se usar de mim para uma coisa específica como ouvir. Mas eu quero ser a pessoa que vê. Ou Deus quer-se usar de mim para ser os pés que faz caminhar, faz correr, suporta o corpo, não sei quem, sei o que mais. Mas eu quero ser as mãos, porque as mãos acariciam, as mãos tocam, sei lá. Ou seja, no fundo não queremos ser aquilo que Deus nos fez nascer para ser, mas queremos ser algo que Deus não nos fez ser. E isso só pode ser visto de duas formas. Uma das formas é, ou nós achamos que fazemos melhor a função do outro, e daí a brincadeira do Ricky e do Ruben. O Ruben talhado para a bateria. O Ricky talhado para baixo. Mas, de repente, ele começa a olhar. Não, eu vou fazer aquilo melhor. Ou então nós achamos que a nossa função tem menos importância do que o outro e acabamos por desejar essa função. Mas, seja qual for o que está a acontecer no coração de alguém que está a sentir assim, na verdade, só há uma coisa, na verdade, que está a acontecer. Ele está-se a desfocar daquilo que Deus o fez ser. Ele está a olhar para o talento do outro, ele está a olhar para a capacidade do outro, ele está a olhar para aquilo que Deus faz no outro, está a desejar ser aquilo que Deus faz no outro, mas a única coisa que ele não está a desejar é ser aquilo que Deus quer que ele possa ser. E isso é terrível. Porque vai fazer, e isso pode acontecer, porque se não acontecesse, Paulo não ia estar aqui a dizer isto, ele não ia escrever só porque sim, lembrou-se de dizer, vou falar sobre uma birra no corpo. Não, se ele está a dizer é porque ele sabe que estas coisas iam acontecer, ou porque na igreja em Corinto, particularmente, este tipo de coisas poderia estar a acontecer. Então o que ele nos está a avisar é que nós não podemos, Deus escolheu-nos a nós para uma função. Dentro daquilo que é a função, se eu sou mão, eu posso ter uma mão para apalpar, uma mão para agarrar, para acariciar, para bater. Eu posso ter uma mão para muita coisa. Se eu for um pé, eu posso ter um pé para muitas coisas. Se eu for um braço, posso ter um braço para muitas coisas. Eu posso desenvolver muitas competências dentro daquilo que naturalmente Deus me fez ser. Mas eu nunca vou ser capaz de ser o outro. Eu nunca vou ser capaz de ser o outro. E se eu me desfoco para ser o outro, eu deixo de ser aquilo que Deus me fez e que Deus me colocou para ser. E isso é um risco muito grande. E a igreja perde. E a igreja perde. A igreja perde porque vamos entrar neste, como eu estava aqui a tentar mostrar aos irmãos, vamos entrar neste esquema de compensação. Aquela pessoa quer ser aquilo, mas não é, então... E andamos aqui a tentar desenvolver e buscar pessoas, mas cada vez que nós fazemos isso, nós estamos a descompensar. E isso não é bom. A igreja não se desenvolve com descompensações. Quando uma mão quer ser um pé, ou quando um pé quer ser uma mão. A igreja desenvolve-se e Deus fala a desenvolver quando cada um assume e aceita o lugar e a função que Deus lhe dá e a cumpre.
E a cumpre. E o desafio para nós é este, é nós podermos cumprir aquilo que Deus quer que nós sejamos e aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus não quer que tu desejes aquilo que é do outro, porque isso é desvalorizar o que Ele tem para ti. E se nós acreditamos que Deus é bom e bom em todo o tempo, então quando Ele me faz ser alguma coisa é porque isto é o melhor para mim e acima de tudo é aquilo que é mais útil. É o que é mais útil para a igreja. Outra parte importante que vem aqui nesta parte do corpo é que podemos às vezes entrar num despique de eu quero ser o outro, eu gostava de fazer aquela função, e depois podemos cair no outro extremo, que acho que não preciso do outro. Ou seja, quando de certa maneira ficamos tão cheios de nós e que acabamos por achar que a pessoa que está ao meu lado, porque não é tão talentosa, não é tão vistosa, não tem... aquilo que ela faz fica quase oculto, ou na verdade às vezes quase nem se sabe aquilo que ela faz. Porque há pessoas que nós só vamos saber aquilo que... a importância que elas tiveram na igreja, acho eu, quando nós chegarmos ao céu, porque há pessoas que são extremamente silenciosas. Mas, atenção, porque só quando nós chegarmos lá é que nós vamos se calhar perceber bem melhor a maneira como no silêncio dessas pessoas Deus foi trabalhando e a importância que essas pessoas tiveram na construção da igreja. Então diz, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Sabe o que? É como se nós pudéssemos olhar todos uns para entre nós, cada um de nós é algo. Percebe a analogia? Não podes dizer à pessoa que está ao teu lado que não precisas dela. E vice-versa. Também ninguém te pode dizer que não precisa de ti, porque isso é mentira. É mentira, ponto. Nós precisamos uns dos outros. Sem corpo, nada feito. Então, quando o irmão olha para alguém, para a pessoa que está ao seu lado, você é importante para ela, o irmão é importante para ela, o irmão é preciso para ela, da mesma medida que essa pessoa é precisa para si. Eu não posso ter uma atitude de prepotência e achar que não preciso da pessoa ao meu lado, porque eu tenho estas e aquelas capacidades, porque eu tenho estes e aqueles dons, porque isto e por aquilo. Não. Nós precisamos todos, literalmente, uns dos outros. E isso é indiscutível. Hoje na sociedade vive-se tudo muito de forma egoísta, vive-se tudo de uma forma muito camisola amarela. Percebem? Quem gosta de ciclismo, camisola amarela. O que vai lá à frente... Irmãos, o camisola amarela só ganha por ter uma equipa que o carrega. Quem percebe ciclismo sabe que se não houver uma equipa a carregá-lo, ele não tem pernas suficientes para lutar contra tudo e mais alguma coisa. Tem que haver uma equipa a tapar-lhe o vento para ele ir lá no meio e cortar-lhe o esforço que ele tem que fazer, ou às vezes para ir lá buscá-lo lá atrás. Porque sem corpo, ninguém é camisola. E na igreja não há camisolas amarelas. Não há mesmo. E a outra coisa que é importante, e é o último ponto que eu quero falar aqui com os irmãos, é que é mesmo importante que cada um de nós perceba que somos o que somos porque Deus quis. Individualmente, nós somos no corpo o que somos porque Deus quis. E isto não é uma frase para ser motivador, é porque está escrito. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então o irmão não fica a lutar com aquilo que Deus o fez ser. Não fica a lutar com isso. Aceite. Porque é um privilégio nós podemos ter sido colocados no corpo da maneira como Deus quis. Não da maneira... Porque se calhar se fosse da maneira como eu queria, se calhar nem me conseguia encaixar no corpo. Mas Deus colocou-nos como Ele quis. Onde Ele quis. Irmãos, e aquilo que eu tinha para partilhar com os irmãos hoje, nesta manhã, era muito neste princípio. É que, da maneira que Deus nos usa de nós da maneira como Ele quer, ou seja, Ele reparte a cada um, como lemos na primeira fase do texto, Ele reparte a cada um como quer. Da mesma maneira, nós somos o que somos porque Ele quer. E que nós não podemos ter um espírito de luta entre nós para tentar sermos alguma coisa que não somos. Nem para tentar ser aquilo que o outro é. O irmão sinta-se feliz
Mas sinta-se mesmo feliz e privilegiado porque o irmão pertence a um corpo onde o irmão é aquilo que Deus quer que seja. Agora, não deixe de exercer isso. Não deixe de fazer isso. Não deixe de esforçar-se para cumprir isso. Porque isso, no fundo, é um ministério que Deus lhe deu, seja ele qual for. Não estou a discutir aqui o que é que cada um de nós é. Essa busca é uma busca muitas vezes individual, de que nós, com Deus e Deus connosco, e às vezes Deus leva-nos para o momento e aí é que nós descobrimos que era ali que Deus queria que nós tivéssemos e que nós fizéssemos. Às vezes passamos por um conjunto de coisas ao longo da vida que nem conseguimos muito bem entender o porquê e no fundo é Deus a preparar cada um de nós para aquele momento específico, de acordo com o que for útil. Mas o irmão não deixa simplesmente fazer aquilo que Deus lhe deu para fazer. Não lhe deixe de ser a parte do corpo que Deus lhe fez ser. Porque o irmão ser corpo, não é porque o irmão merece ser corpo. É porque Deus quis. E isto é arrebatador, porque nós não merecíamos ser corpo. Mas não entendem, nós não merecíamos. É a graça de Deus. E se nós não entendemos isso, começamos em luta com eu sou bom, eu sou isto. Mas não, irmãos. Somos o que somos pela graça de Deus, ponto final. Se somos alguma coisa no corpo, somos porque Deus quis. E se Deus se usa do irmão, é porque Ele quer usar. Irmãos, eu gostava que nós pudéssemos refletir nestes pontos que eu partilhei com os irmãos. Não vou demorar mais, nem sempre tenho que demorar 30 ou 40 minutos. Acho que o importante é transmitir aquilo que era fundamental. Gostava que pudéssemos ter uma palavra de oração, amém? Senhor, nós te agradecemos porque nesta manhã estamos diante de Ti, a Tua palavra está diante de nós e nós agradecemos-te por ela. Agradecemos porque a Tua palavra ela é um espelho. Senhor, ela nos diz onde estamos bem, ela nos diz onde estamos mal, ela nos corrige, ela nos edifica, ela nos consola. E eu oro, Senhor, para que nesta manhã a Tua palavra possa fazer aquilo para a qual Tu a enviaste. Não que haja mérito em mim ao transmiti-la, mas que o Teu Espírito possa fazer aquilo que Tu desejas que ela faça. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que cada um de nós possa entender o seu lugar no corpo. Cada um de nós possa entender a maneira como Tu te queres usar de cada um no corpo para a Tua glória, para aquilo que for útil para a igreja. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos disponíveis para aquilo que Tu tens, porque Tu sabes cada tempo, cada fase e a maneira como Tu te queres usar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor nos ajude a honrar o dom que Ele nos deu e a respeitar o dom das outras pessoas que estão à nossa volta. Amém. Amém. Somos todos úteis na casa do Senhor. Vamos ofertar. Amém? Vamos ofertar para esta casa, para a sua continuidade, para as despesas. Lembrar que a oferta é voluntária, está bem? As pessoas que estão cá pela primeira vez que não são obrigados a contribuir. E fazemos-lo para a continuidade deste projeto e desta casa. Amém? Vamos juntos louvar ao Senhor e dizer mais uma vez que Ele é bom. E queria-vos só pedir uma coisa, no final, depois de nós cantarmos, não saiam logo, porque o pastor Paulo Gomes quer transmitir uma mensagem também à igreja, está bem? Por isso, aguardem só mais um bocadinho até ao final, está bem? Vamos juntos. Deus, tudo o que criaste, mostra teu coração. Tua mão, tua
bom para mim. Tua graça não tem fim, jamais me irás deixar.